Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Nós fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, de evoluir pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com o livro Jesus e a Atualidade, de Divaldo Franco. Hoje nós vamos falar sobre tolerância. O mestre estabeleceu a formosa imagem do homem que tem uma trave dificultando-lhe a visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de força para prosseguir bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Todos nós já erramos em algum momento das nossas vidas, se não nessa encarnação, embora todos os dias, a todo momento a gente erra, mas falando num erro grande, num erro que afeta a nós mesmos e afeta os nossos semelhantes. Todos nós já cometemos algum erro. E Jesus, o Mestre, ele trouxe por parábola a questão de termos uma trave no olho e observarmos um cisco no olho de um semelhante nosso. Qual que é a simbologia disso? Nós temos por hábito sempre observar as falhas alheias e não olharmos para os nossos próprios erros, para dentro do nosso quintal, para dentro das nossas casas. Então é muito fácil observarmos as falhas, observarmos as coisas que as pessoas fazem errado, erram, né, o tempo inteiro, porque estamos num planeta extremamente atrasado. E temos por hábito minimizar aquilo que fazemos de errado. Como está aqui, né? Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Quando nós desencarnamos, não há ninguém lá em cima com um grande livro, que isso está no imaginário das pessoas, que vai ter um livro gigante com tudo que a gente fez de certo e de errado. E que virá alguém e dirá assim: olha, fulano, você vai para o céu, e você vai para o purgatório ou para o umbral, você vai para o inferno ou para as trevas. Não. Quem nos direciona é o nosso juiz interno. E esse juiz interno é a nossa consciência. O que a nossa consciência faz conosco? Ela eleva a nossa vibração ou ela diminui, rebaixa a nossa vibração. Não existe lugares estanques, lugares pré-determinados no universo. Na realidade, o que existe são agrupamentos de espíritos por sintonia. Então, quando eu tenho a minha consciência tranquila, o meu juiz interno, ele deixa a minha mente, a minha vibração leve. Então, o que acontece? Eu vou me agrupar com espíritos que têm aquela mesma consciência tranquila. Então, eu vou me agrupar com esses espíritos mais elevados. Quando eu erro muito, faço muita coisa que eu sei que vai de encontro
com as leis morais, as leis, a justiça divina, a justiça dos homens e a justiça divina, quando eu vou de frente com elas, a minha consciência pesa, porque o meu juiz interno me diz que eu estou fazendo algo errado. Então, com quem eu vou me agrupar? Com espíritos que têm essa mesma vibração, essa consciência mais pesada. Então, vão se formando grupos. E o que esses grupos fazem? Eles plasmam o ambiente que eles estão. Então, se eu estou com a minha consciência mais tranquila, eu estou mais leve e eu estou plasmando o que? Paz ao meu redor. Então, aquele ambiente, ele é todo plasmado para aqueles espíritos que têm mediunidade, aqueles médiuns que têm uma espiritualidade de visão, uma vidência, que conseguem enxergar, eles vão, muitas vezes, se desdobrar e enxergar esses grupos em ambientes extremamente iluminados. Em contrapartida, os espíritos que estão no nível mais rebaixado, que estão vibrando numa inferioridade, eles vão plasmar um lugar mais obscuro, um lugar mais cinzento, eles vão se rebaixando. Os espíritos mais trevosos, eles estão com a consciência extremamente pesada. Só que o que acontece com esses espíritos mais atrasados, mais assim que a gente poderia dizer trevosos mesmo, que estão num nível muito baixo de elevação espiritual. Esses espíritos, eles ainda não alcançaram a consciência do seu próprio erro. Mas, como nós temos a nossa essência divina e as leis divinas estão gravadas em nossa consciência, o nosso juiz interno, mesmo que a nossa consciência não diga assim, poxa, eu estou errando, mas algo dentro de mim sabe que eu estou errando. Então, vai se agrupar nesse lugar, num lamaçal, num lugar muito obscuro, porque essa consciência que está no nível mais profundo do espírito irá se agrupar. Porque senão nós diríamos, mas espera aí, a gente já leu em vários livros que tem espíritos que ficam ali, não sente culpa, ficam nesses lugares inferiorizados, mas aí o que você está dizendo não faz sentido. Esse juiz então não está funcionando para eles. Funciona sim. Na realidade, eles não têm a culpa no nível consciente, mas eles têm no nível inconsciente, no nível mais profundo, e aí eles se agrupam com esses espíritos devedores, com espíritos que fazem o mal, que realmente fazem o mal para grupos, para países, para o planeta como um todo. Então esses espíritos eles ficam agrupados ali numa situação de extrema pobreza espiritual. E os mais elevados se agrupam em esferas mais celestiais. Aí, como está aqui no livro do Divaldo, ajuda aquele que tomba, sua fraqueza já lhe constitui punição. Como eu acabei de dizer, a própria culpa, ela é uma punição. Em algum momento, eu sinto que eu não fiz o que eu deveria, que eu estou indo contra o Criador, aquele que me deu a vida, que é Deus. Então, eu mesmo vou me punir de alguma forma. E às vezes a gente se pune encarnado. A nossa consciência começa a pesar aqui encarnado ainda, nem desencarnou. Encarnado, a consciência já está pesando, já está com aquela sensação, poxa, não sei porquê, estou desconfortável. Então, quando você faz algo errado, você não entende porque o seu sono é ruim, você tem pesadelo, você tem aquela indisposição, aquela sensação ruim. Muitas vezes é porque você está sentindo culpa, porque em algum nível espiritual você está se punindo por não estar fazendo as coisas como deveria, está contrariando as leis morais, as leis divinas. Tolera o infrator. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez,
já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Estamos todos no planeta Terra, somos todos espíritos extremamente atrasados, não somos palmatória do mundo, não temos o direito de julgar ninguém, é um dos mandamentos, não julgar para não ser julgado. Então, tomar muito cuidado com a nossa língua e com o nosso pensamento. Porque a gente pode dizer, mas eu não fico falando mal de ninguém, mas pensa. Fica julgando mentalmente uma pessoa, fulano isso, fulano aquilo, fulano errou, fulano não deveria ter feito isso. Quem somos nós? Por isso que as pessoas sentem até um certo prazer em ficar fofocando, observando a vida dos outros, julgando, adora esses programas que tem fofoca de artistas. Por que gosta? Porque é mais fácil ficar vendo os erros das pessoas, olhando onde que as pessoas falham, onde as pessoas caem, do que olhar para si. Então olha, né, o cisco no olho do outro enquanto tem uma trave no próprio olho. Então a gente julga em algum momento, esse brinco está me incomodando, em algum momento a gente também será julgado. Então vamos trabalhar aqui, vamos aprender aqui na vibração, que os mandamentos de Jesus, eles são uma bússola para a nossa vida. Que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Para eu poder amar o outro, eu preciso me amar, eu preciso entender o que é amor, e aí a partir disso eu amo o meu próximo. E amar a Deus, que é o Criador, acima de tudo. Perdoar se eu quero ser perdoado. Não julgar se eu não quero ser julgado. É tão incômodo quando a gente chega num ambiente e a gente percebe que a gente está sendo julgado. Então vamos tomar um cuidado, vamos trabalhar a tolerância, a compaixão, vamos trabalhar dentro da nossa própria casa, para não julgarmos o nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, tentar compreender o que está se passando, se tem um problema dentro de casa. O diálogo é o melhor remédio, conversar, tentar entender, tentar mostrar que existe um caminho, que é o caminho do bem, o caminho do amor, do diálogo, da compaixão, porque a intolerância na mesma medida em que eu não tolero o eu alheio, em algum momento eu também não serei tolerado. Isso aí. Vamos agora nossas vibrações, que é aquele momento onde nós vamos fazer ao próximo o que a gente gostaria que ele nos fizesse. Então vamos fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, energias de luz. E vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que perderam seu ente querido, que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro dos seus lares, infidelidade, problemas de relacionamento entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, que possam todos ser amparados, que possam receber o equilíbrio, a saúde. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Sinta, meu irmão, a presença de Jesus dentro do seu lar. Que essa presença te traga paz, harmonia, fortalecimento dentro do teu lar. Vibremos pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, parentes e amigos. Que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro,
de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que ao bebermos possamos nos fortalecer, o corpo, a alma e nossa mente, que nos traga equilíbrio e muita paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos para a prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Queridos, primeiramente, queria explicar que a nossa vibração hoje foi um pouco mais curta. O Sérgio está bem gripado, bem resfriado, eu também estou, mas nosso compromisso é aqui com vocês, com a nossa página, Aura Vibração Espiritual, com o nosso canal no YouTube, com o pessoal que a gente compartilha no WhatsApp. Estamos assim gripados, mas aqui, firmes e fortes. Então queremos agradecer por aqueles que nos acompanham, que compartilham, que curtem a nossa página, que curtem também lá no YouTube, sigam lá o canal Aura Vibração Espiritual e que possamos estarmos todos juntos novamente na próxima quarta-feira. E não se esqueçam que nós amamos vocês. Até semana que vem. Até semana que vem.